Vamos falar um pouco mais sobre essa questão das maiorias que o governo está construindo no Congresso Nacional? Vamos conversar com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. O governo Lula liberou mais de R$1 bilhão para emendas parlamentares no dia da votação do arcabouço fiscal ontem. Vamos conversar. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Boa tarde, Piotr. É um prazer estar aqui no Prós e Contras de novo com você. Deputada, eu vou repetir o valor. É mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares. Eu vou ser muito justo na pergunta aqui e ser coerente, porque é nossa obrigação. Eu não sou contra emendas parlamentares, desde que elas tenham interesse republicano. Lhe pareceu isso? Nem um pouco, né, Piotr? A gente vê que é um filme que continua. A gente já teve o exemplo da semana do PL da fake news, que a gente viu que foi liberado um monte de emenda. No dia anterior, naquela semana, foram 300 milhões. E agora com o arcabouço fiscal, que foi mais de R$1 bilhão. E o engraçado, Piotr, é que quando você pega a média por deputado e faz uma separação, né, de quem recebeu entre os que votaram a favor e os que votaram contra, quem votou a favor foi empenhado, para usar o termo correto, 3, 4 vezes mais do que outros deputados. E tem exemplos de partidos que são hilários, assim, né? A média por deputado no partido é 8 milhões por deputado de quem votou a favor e é menos de 1 milhão de quem votou contra, né? Tem partidos que a proporção muda, mas assim, é chocante. Então a gente vê que tem o agradinho, não tem votação. Então de republicano não tem nada. Tá. Deputada, a senhora faz parte de um partido que faz oposição contundente, muito clara, objetiva ao atual governo. Mas vários partidos que foram eleitos, pelo menos na teoria, com essa ideia de ser oposição a esse governo, com visões conservadoras nos costumes e visão mais liberal na economia, mesmo o PL, por exemplo, teve, acho que, se não me engano, quase 30 votos, ou em torno de 30 votos, a favor do arcabouço. Essa oposição depende da votação, porque a gente também viu essa oposição funcionar em outras medidas, ou seja, e contra o governo. Ou é uma questão de pagou, levou? Olha, é muito triste. Eu acho que a gente não pode, assim, generalizar, até porque, como você mesmo disse, você não é contra emendas parlamentares. Eu diria que o uso republicano de emenda, eu acrescento um item no teu. Apesar de achar o mecanismo de compra de apoio com emenda errado, porque a gente está falando de compra de apoio, certo? É compra de apoio. Então, apesar de achar isso errado, eu acho que a questão é a transparência que se dá e o critério que se usa. Uhum. O problema é que, a partir do momento que você tem deputados do mesmo partido, do mesmo estado, que não tem critério nenhum, um recebe 200 milhões, outro não recebe nada, outro recebe 5, a gente precisa ver qual é o critério. Então, voltando para a tua pergunta, que eu acho que ela é extremamente importante, mas ela é delicada. Quando você vê um deputado que vota a favor porque recebeu uma emenda, nós temos um problema sério. E tem uma parte fisiológica que faz isso? Sim, certo. Eu não estou aqui tirando, assim, deputados municipalistas que falam, bom, se eu não mandar dinheiro para o meu município, a razão de eu existir é mandar dinheiro para lá. Eles legitimamente mandam emendas de uma maneira republicana, publicam, usam corretamente. Agora, você votar movido à emenda, eu acho isso gravíssimo, Piotr. A questão é é o cavalinho que só anda porque tem uma cenourinha na frente. Se não tiver cenourinha, eu empaco e dane-se meu país. Não tem nada de republicano nisso. Deputada, me permita só mudar de assunto. A gente está vendo o esvaziamento aí do Ministério do Meio Ambiente. Pode-se questionar as opiniões de Marina Silva sobre todos os aspectos. Isso é da democracia, da liberdade de expressão que a gente está tentando manter nesse país, apesar de todo o movimento contrário. Nós já discutimos esse outro assunto aqui. Mas o governo Lula se aproveitou da imagem de Marina Silva, tanto na montagem do governo como também no segundo turno. E, quando era oposição, criticava qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico, mesmo que sustentável em áreas de proteção ambiental. Agora a gente vê um esvaziamento e nenhum esforço do governo, nem liberação de emenda para preservar o tamanho do Ministério do Meio Ambiente. Qual é a política ambiental do governo Lula, de fato? Assim, o que eu me pergunto objetivamente é se existe alguma política ambiental. Aliás, se existe política para qualquer coisa, Piotr, você vai me desculpar. Porque a gente já tem aí 5 meses de governo, eu não estou vendo nada acontecer, né? Tem o episódio da Marina Silva, mas em breve teremos outros. A gente vê, num nada em placa, a gente viu que o arcabouço fiscal que foi votado, os termos que foram votados, basta ver a liberação de emenda, a imprensa foi genial de mapear isso.
A questão toda é desconstruir o passado, jogar tudo no lixo e viver de promessa. Então, eu não vi nada de proposta objetiva em nenhuma pasta. Então, a Marina Silva está sendo usada aqui de exemplo, mas se você vai para qualquer outro ministério, o que temos de política, de estrutura, de plano? Nada. Nada. Estamos construindo em cima de nada. E o apoio é em cima de nada. Porque pagando, leva. Pagando, leva. Então, eu acho que é um comportamento fisiológico de sempre que a gente já viu esse filme. A gente vê emissão de decreto para alterar a lei, de forma completamente constitucional, aumentar ministério para agradar todo mundo, distribuir cargo. É uma aberração que está acontecendo. E que bom que estamos aqui conversando. E vamos continuar. Deputada Adriana Ventura, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada, Pior. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado mais uma vez, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.